Olha, tem um tema que não só aparece, mas despenca em concursos públicos das maiores bancas do país, como CESP, FGV e FCC. É a organização da administração pública, o famoso aspecto subjetivo. Entender quem é quem dentro da máquina do Estado é simplesmente essencial. E é o seguinte, dominar esse assunto não é só para garantir uns pontos, é um verdadeiro diferencial. As bancas adoram criar aquelas questões cheias de pegadinhas, misturando os conceitos de autarquia com empresa pública, por exemplo. É aí que muita gente boa acaba escorregando. Mas a nossa missão hoje é justamente montar esse quebra-cabeça para que ninguém mais caia nessas armadilhas. Para a gente não se perder, o nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, vamos dar uma olhada no mapa geral. Depois, a gente mergulha em cada parte, entendendo as diferenças que as bancas mais gostam de cobrar. E no final, teremos uma ferramenta poderosa para revisão. Então, vamos começar a desenhar o nosso mapa. Quando se fala em aspecto subjetivo, calma, o nome é mais complicado que a ideia. É só uma maneira de perguntar quem joga no time do Estado. A gente está olhando para as entidades e para os órgãos que fazem a coisa toda acontecer. E a resposta para essa pergunta, a chave que abre todas as portas desse assunto, está em dois conceitos: centralização e descentralização. É a partir daqui que tudo começa a fazer sentido. Pensem assim, o Estado tem basicamente uma escolha. Ou ele mesmo faz o serviço, usando seus ministérios e secretarias, isso é a centralização, ou ele pensa, para essa tarefa específica, é melhor criar uma outra entidade com vida própria para cuidar só disso. Essa segunda opção, a descentralização, é o que dá origem a todo um universo de novas figuras que a gente precisa conhecer. Pois é essa segunda escolha, a da descentralização, que nos apresenta todo o elenco de personagens que formam a administração indireta. Vamos conhecer cada um deles agora. E aqui está o pulo do gato. A diferença crucial é a tal da personalidade jurídica. Pensem nos órgãos da administração direta como se fossem os braços e pernas de uma pessoa. Eles fazem parte do corpo principal. Já as entidades da administração indireta são como filhos que cresceram e saíram de casa. Elas têm seu próprio CPF, ou melhor, CNPJ. Têm vida própria, mas continuam ligadas à família, à entidade que as criou. Vamos começar pelo grupo que mais se parece com o próprio Estado. Aquelas entidades que jogam com as regras do direito público, ou seja, com poderes e deveres especiais. Essa aí é a definição clássica, de livro. Mas na prática, o que é uma autarquia? É como se o Estado pegasse uma tarefa muito importante, que só ele mesmo poderia fazer, e criasse uma entidade especializada para cuidar só daquilo. Pensem no INSS cuidando da Previdência, ou no Banco Central cuidando da moeda. São atividades típicas de Estado. Agora atenção total aqui porque é isso que cai na prova. Primeiro detalhe, a autarquia é criada diretamente por lei. A lei não só autoriza, ela dá vida à entidade. Segundo, a personalidade jurídica de direito público. E terceiro, a atividade que ela faz não é para dar lucro, é uma atividade típica de Estado. Elas têm autonomia, mas o Estado fica de olho exercendo o que a gente chama de controle finalístico. E aqui vem uma pegadinha clássica de concurso, a tal da Fundação Pública de Direito Público. O melhor jeito de pensar nela é como uma autarquia que foi vestida com uma roupa de fundação. Por baixo da roupa, a essência dela, o DNA, é de autarquia. É uma forma que o Estado encontrou para cuidar de áreas como cultura e pesquisa, mas com todas as regras e a força do direito público. Beleza, agora a gente vira a página. Vamos falar das entidades que, mesmo sendo controladas pelo Estado, jogam com as regras do mercado, do direito privado. Isso acontece principalmente quando o governo decide atuar na economia. A palavra-chave aqui, aquela que define tudo é capital integralmente público, 100%. Não tem um único centavo de dinheiro privado. Todo o capital pertence ao governo, seja ele federal, estadual ou municipal. É só pensar nos exemplos. Correios, Caixa Econômica Federal. Elas são empresas, atuam no mercado, contratam pela CLT, mas o dono é um só, o Estado. Por isso são chamadas de empresas públicas. Agora vamos comparar com a sua prima famosa. E aqui está a grande virada. O nome já entrega o jogo. A economia é mista. O governo entra com a maior parte do capital e garante o controle, mas ele abre as portas para que investidores privados também possam ser sócios do negócio. Petrobras e Banco do Brasil são os exemplos clássicos que todo mundo conhece. O governo é o sócio majoritário. É ele quem dá a palavra final. Mas essas empresas têm ações na bolsa, têm sócios privados.
E essa estrutura leva a algumas diferenças cruciais na prática, que são justamente o que as bancas amam cobrar. Pessoal, este quadro aqui vale ouro. É para tirar print, anotar, colar na parede do quarto. Vamos ponto a ponto. Primeiro, o capital. Na empresa pública, 100% público. Na mista, o capital é misto, mas o controle é público. Tranquilo? Agora, a primeira pegadinha, forma societária. A empresa pública pode ser de qualquer tipo, até uma limitada. Já a sociedade de economia mista é sempre obrigatoriamente uma sociedade anônima, uma SA. E para fechar, o detalhe que faz um estrago na prova. O foro. Se uma empresa pública federal, como a Caixa, entra num processo, a briga é na Justiça Federal. Agora, uma sociedade de economia mista, mesmo sendo federal, como o Banco do Brasil, a regra geral é que o processo corra na Justiça Estadual. Isso cai demais. Ok, respira fundo que agora a gente vai juntar todas as peças. Esse é aquele quadro resumo para salvar a vida na véspera da prova. Olha que legal como tudo se encaixa agora. Na primeira linha, a gente vê a grande divisão. A autarquia, de direito público, de um lado, e as outras, em regra, de direito privado, do outro. Na linha criação, o detalhe fatal. Só a autarquia é criada por lei. As demais são autorizados. No capital, a gente vê a diferença entre as estatais. E por aí vai. Essa tabela é o mapa completo da administração indireta. Usem e abusem dela. Certo, vimos as peças, o mapa e as regras do jogo. Mas, no fim das contas, o que a gente leva de tudo isso? A ideia central é que essa organização toda não é só teoria para cair em prova. Ela define como os serviços chegam até a gente, como os funcionários são contratados, onde as brigas na justiça são resolvidas e, principalmente, como o Estado controla essas entidades filhas que ele mesmo criou. E essa é a grande questão que vai além do concurso. É uma questão de gestão pública. O que é mais eficiente para o serviço que chega na ponta? Uma autarquia super controlada e amarrada pelas regras do direito público ou uma empresa estatal, que em tese tem mais agilidade para competir no mercado? Não existe resposta fácil. É um equilíbrio delicado entre controle e flexibilidade. E entender a estrutura que a gente viu hoje é o primeiro passo para começar a pensar nessa resposta. Bom, por hoje é isso. A gente se vê na próxima.